Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Informativo TVU. Estamos em transmissão simultânea pelo canal no YouTube TV Universitária de Uberlândia. Acompanhe também os destaques do informativo pelo Instagram, @tvu.uberlândia. Hoje é sexta-feira, dia 31 de maio de 2024, e você confere na edição de hoje tudo sobre a peça teatral A Última Sessão de Freud, que acontece neste sábado e domingo no Teatro Municipal. E ainda, o glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo, e a renegociação online de dívidas pelo programa Refim Zera Tudo termina amanhã. E para começar a edição de hoje, sair da situação de vulnerabilidade financeira por meio do empreendedorismo social. Esse é o objetivo de um projeto de corte e costura promovido pela Enactus UFO. Acompanhem os detalhes na reportagem. Imagine ser convidado para um projeto e 2 anos depois desenvolver sua fonte de renda e não depender mais de outras pessoas. Isso foi o que aconteceu com a Leni, que é costureira e sempre teve vontade de se profissionalizar. Ela encontrou a oportunidade no Aroeiras, da Enactus, da Universidade Federal de Uberlândia, que beneficia cerca de 20 mulheres e suas famílias. O meu interesse no projeto foi porque eu queria crescer cada vez mais e inovar o meu trabalho, certo? E como surgiu aqui o projeto, aí eu me interessei para vir, para poder eu crescer cada vez mais, nos dois sentidos, tanto no projeto como no meu trabalho mesmo, né? Então foi isso. Esse foi o meu interesse e, graças a Deus, eles me incentivaram bastante nisso. E até hoje, por isso que eu estou aqui na guerra com eles, né? O projeto Aroeiras busca empoderar mulheres do bairro Shopping Park por meio de capacitações de corte e costura e da reutilização de tecidos que seriam descartados pela indústria têxtil. A comunidade confecciona produtos para venderem e obterem uma renda. A iniciativa, que tem como meio de contato o Instagram, @aroeiras_, surgiu em 2019 e desde então coleciona parcerias e premiações. A gente tem uma parceria estabelecida aqui já faz um tempo com o Centro Comunitário Sal da Terra, que eles dão um espaço para a gente poder fazer o projeto acontecer com as mulheres aqui da comunidade. E a gente também tem uma parceria com o Grupo Soma, que é o grupo responsável pela Farm, Ering, Maria Filó, que a gente pega os tecidos dessas grandes indústrias da moda que descartariam tecido de coleções passadas com algum defeito e a gente usa para produzir as nossas ecobags, os nossos produtos. E então a gente precisa dessas parcerias para a gente também impactar ambientalmente, além de impactar socialmente nossas mulheres. E ano passado a gente foi reconhecido pela Ford no top 8 entre os projetos da Enactus Brasil e a gente também teve reconhecimento de ODS 5, Igualdade de Gênero, justamente pela diferença que a gente fez na vida das nossas mulheres. A gente também participou do edital da Sumitomo Chemical, onde a gente ficou no top 5. E esse ano a gente está participando de um edital do Cooperando para uma Manhã Melhor, do Instituto Credit Citrus. Então a gente espera aí que em julho, no Campeonato Nacional de 2024, a gente ganhe mais essa premiação. A Maria é uma das participantes mais antigas da equipe. Ela destaca a diferença que o projeto faz na sua vida por conta da possibilidade de uma renda extra no final do mês. Eu ficava mais em casa, né? Eu ficava em casa, né? Não tinha lugar para ir. Então foi bom que eu tive que sair de casa, eu já fui até para São Paulo com eles, né? Aí é bom. Já para a Leni, a iniciativa é sinônimo do alcance da independência financeira. Depois de 2 anos se profissionalizando, hoje ela já tem uma base de clientes e até mesmo um espaço que, por escolha dela, leva o mesmo nome do projeto. E não por acaso, ela ficou conhecida na cidade como a Dona Aroeira. Eu sou a famosa aroeira aqui da rua, né? Que
que é a costureira famosa aqui, que eu digo, poxa vida, aí eu tenho sempre que dividir um dia do Aroeiras e um dia, o resto dos dias para o meu trabalho, e sempre renovar o trabalho, né? Sempre procurar coisas novas, ideias novas, para não ficar na mesmice, sempre fazer coisas novas, né? Sempre renovar o nosso trabalho aqui do projeto. Quem possui dívidas tributárias municipais pode renegociar seus tributos junto à Prefeitura de Uberlândia até amanhã. Presencialmente, o período de adesão terminou na última quarta-feira, mas ainda é possível renegociar online as dívidas pelo programa Refins Era Tudo. O acesso deve ser feito pelo portal do Cidadão no canal digital disponível no site da Prefeitura que aparece na sua tela, no qual é possível acessar também todas as informações necessárias para participar do programa. Agora, olha só, essa parceria da EPAMIG com produtores da região da Zona da Mata. Com o trabalho, foi possível produzir requeijão a partir de queijos que estão fora do padrão. O produto já ganhou até prêmio e é de dar água na boca. Em Lima Duarte, na Zona da Mata, também fica o Parque Estadual do Ibitipoca, que recebe grande fluxo de turistas o ano inteiro. Belezas naturais que atraíram Maria Elisa e o marido. O casal deixou o Rio e veio para Minas para se tornarem produtores do queijo artesanal. A produção chega a ser de 10 queijos por dia. Com a ajuda dos técnicos do Instituto Cândido Tostes da EPAMIG em Juiz de Fora, Maria Elisa pôde ter acesso a uma técnica pioneira que deu origem ao requeijão artesanal. Eles vieram aqui, me ajudaram a fazer, passaram a receita e a partir da receita deles eu dei alguns ajustes para o meu caso específico. A ideia da EPAMIG foi a de reaproveitar os queijos que não atendem aos padrões comerciais de casca, textura e aparência. É um projeto de identificação das causas e das correções de defeitos em queijos artesanais. Então, nesse projeto, a gente ouviu muitos produtores. Esse defeito de devolução de queijos que ainda estavam próprios para o consumo era um problema recorrente, então foi daí que surgiu a ideia de aproveitar para a fabricação de requeijão. Com a inovação, em pouco tempo veio o reconhecimento. O requeijão em barra, produzido na região do Ibitipoca, conquistou recentemente a medalha Super Ouro no 3º Mundial do Queijo do Brasil, um dos maiores concursos do gênero, que reuniu cerca de 2.000 produtos lácteos. Fama que alavanca cada vez mais as vendas do produto. E agora tive a sorte de ganhar no Mundial de São Paulo o Super Ouro, nesse requeijão maravilhoso. É um sabor muito distinto, porque em função de um queijo que foi maturado no mínimo 22 dias, então tem todo o sabor daquele queijo e a consistência perfeita para o requeijão de corte, que andou sumido, né, porque a gente estava fazendo só no Nordeste, e agora a gente tem em Minas o requeijão perfeito. O glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo e a conscientização sobre a doença é uma das principais formas de combatê-la. Confira. O Juan foi diagnosticado com glaucoma ainda no berçário. Conviveu com a doença durante a infância e aos 14 anos ele perdeu a visão por causa de um deslocamento da retina. Eu nasci com baixa visão, nasci com 20% de visão no olho esquerdo e 5% no direito. E foi tentado, através desse tratamento, manter essa visão. Né? Porém, com 14 anos eu acabei sempre tendo picos de pressão, né, no olho. Com 14 anos eu acabei tendo descolamento de retina devido ao glaucoma. Foi quando eu perdi totalmente minha visão. O glaucoma é uma das doenças oculares mais prevalentes e a maior causa de cegueira em todo o mundo. Estudos estimam que de 1 a 2% da população mundial conviva com essa enfermidade. No Brasil, a estimativa é de que pelo menos 900.000 pessoas têm um diagnóstico de glaucoma. E o glaucoma é uma doença que dentro dos olhos,
ela afeta o nervo óptico. E o nervo óptico se encontra no fundo do olho. Geralmente isso acontece pelo aumento da pressão intraocular, a pressão do olho. O olho ele tem uma pressão, né, por isso que ele é durinho, e quando essa pressão passa dos limites da normalidade, esse excesso de pressão começa a provocar uma degeneração, começa a provocar uma lesão nesse nervo que está lá no fundo do olho. Descobrir o glaucoma em seu estágio inicial é fundamental para que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida. Com o tratamento adequado, é possível se ter uma vida normal, evitando a evolução da doença. Sintomas como a perda da visão lateral, dor de cabeça e até vômitos indicam que a enfermidade já está avançada e, com isso, a perda da visão se torna irreversível. Só é possível descobrir o glaucoma em fase inicial por meio do exame com um oftalmologista. E algumas pessoas devem ter atenção especial. O primeiro fator de risco que vale a pena a gente ressaltar é a idade. Pessoas acima de 40 anos têm mais chance de ter glaucoma. Pessoas que têm na família indivíduos com glaucoma, sim, têm mais chance de ter glaucoma, principalmente quando você tem um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe com glaucoma. As pessoas que são míopes, que têm miopia, geralmente alta miopia, acima de 5 graus, são pessoas também que têm uma predisposição maior a ter glaucoma, porque o olho, a anatomia do olho do míope, ele é mais frágil, ele é mais sensível a alterações da pressão intraocular. Hoje o Juan tem 24 anos. Ele se dedicou ao esporte e atualmente é paratleta. Com o Gael, hoje ele tem mais independência e consegue ter uma vida com mais autonomia. E como alguém que já sofreu com as principais consequências do glaucoma, ele deixa o alerta para que as pessoas fiquem atentas à sua saúde. Se existir algum caso na família, quando a criança já desde bebê, já faça um acompanhamento periódico, porque é muito melhor você identificar no começo para, se possível, manter a visão que a pessoa tem e principalmente as dores, porque as dores do glaucoma elas são muito intensas, dependendo do estágio que ele chega. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos com a nossa entrevista ao vivo sobre a peça teatral A Última Sessão de Freud, com o ator Marcelo Ayroud. Em 1 minuto, estamos de volta. Até já!
Estamos de volta com o Informativo TVU e o final de semana chegou. Vamos conferir agora as dicas de programação na nossa agenda cultural com a Nayara Achaia. Boa noite, Matheus, e também ao pessoal que nos acompanha. Bem-vindos a mais uma agenda cultural recheada de opções para todos os gostos. Chegou em Uberlândia a exposição imersiva Van Gogh e os Impressionistas. A atração conta com instalações artísticas e um ateliê imersivo, com projeções em alta definição. A exposição está no Uberlândia Shopping. O quintal comemora 1 ano e a festa está cheia de boas opções. O evento vai contar com a Feirinha da Gente, com brechós, artesanatos, looks e muita música boa com a Leila Abraão, Luciano Reggae e Samba de Francisco. O rolê começa meio-dia, lá no bairro Tubalina. Você sabe quem está chegando? Ele mesmo, o mês de festas juninas. Mas Uberlândia é adiantado e já tem festa rolando por aí. Para esse fim de semana, você pode ir na Catedral Santa Terezinha, Guadalupe e Paróquia Sagrada Família. E na Praça Sérgio Pacheco também, e curtir bastante. Mas se você prefere ficar em casa no fim de semana, tudo bem. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo conta a história de Evelyn Wang, uma imigrante chinesa que tem problemas com seu marido, com seu pai e com sua filha. Sua lavanderia está à beira da falência e ela ainda tem que se preparar para uma auditoria na Receita Federal. Porém, no meio da auditoria, uma fenda no multiverso se abre, tornando possível que Evelyn explore outras possibilidades. Assim, ela precisa salvar o mundo e impedir que um ser maligno destrua as camadas do multiverso. O filme aborda autoconhecimento, relacionamento familiar, confiança, tudo com uma boa dose de humor. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo está disponível no Prime Video. A Rota das Culturas recebe a peça A Última Sessão de Freud, no sábado e domingo, que apresenta um encontro fictício entre Freud e C.S. Lewis, onde conversam sobre a existência de Deus e outros assuntos que envolvem a vida humana. Mais alguma pergunta? Tenho, mas eu acho melhor não fazer. O que as pessoas dizem é menos importante do que aquilo que elas não conseguem dizer. E hoje temos uma visita ilustre no estúdio para falar sobre a peça. E aí, prontos para curtir o fim de semana? A agenda cultural de hoje acaba por aqui. Até a próxima! Como você viu, a última dica da Nayara foi a peça teatral A Última Sessão de Freud. E para falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui o ator Marcelo Airoldi. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Informativo. Obrigado, Matheus. Obrigado a todos. Uma felicidade estar aqui e obrigado pelo espaço para falar de teatro. E Marcelo, qual que é a expectativa de vocês, para esse sábado, para esse domingo, para a apresentação de vocês? Olha, é a melhor possível. Nós tivemos de abrir uma sessão extra, para você ter uma ideia, da procura de ingressos pelo espetáculo. Que são, isso para a gente é muito gratificante, né? Você vê que o trabalho que está sendo feito, as pessoas estão procurando, de fato, querem conhecer. Uberlândia é uma cidade que, todas as vezes que eu vim aqui para apresentar um espetáculo, eu fiquei muito satisfeito, impressionado com a presença do público. As pessoas lotam o teatro, participam, isso eu fico... Enfim, não é todo lugar do Brasil que a gente tem viajado que isso acontece. É isso. E para essa peça, vocês estão preparando a apresentação de um embate entre a fé em Deus e o ateísmo. Como que é trabalhar com isso? Olha, o espetáculo, Matheus, ele tem 2 anos, já mais de 2 anos. Já fizemos mais de 200 apresentações. Olha só, isso é raro acontecer. Mais de 90 mil pessoas já assistiram a peça. E é um sucesso, talvez o maior sucesso da temporada de São Paulo nesses últimos 2 anos. É um encontro do Freud, entre Freud, que é o pai da psicanálise, um homem que é muito conhecido, todo mundo sabe, pelo menos já ouviu falar do pai da psicanálise, do Freud, do complexo de Édipo, de tudo aquilo, que era um ateu convicto que convida para debater sobre isso
o C.S. Lewis. Para quem não sabe, o Lewis é um homem muito importante, foi professor em Oxford, é um literato, crítico, escritor, que escreveu, inclusive, Crônicas de Nárnia. Então, de alguma forma, a gente conhece o C.S. Lewis, que o Freud, né, mudou a história da humanidade depois de sua passagem por aqui. E aí ele chama o Lewis para conversar e perguntar para o Lewis, que ele fala, um homem tão inteligente como o senhor, não é, professor em Oxford, como é que você acredita na existência de Deus? E aí começa uma conversa absolutamente brilhante de dois gênios, não é? Debatendo, Deus existe ou não existe, tem vida após a morte, não tem, sexualidade e outros inúmeros assuntos que dois homens inteligentes e cultos como eram, podem debater no gabinete do Dr. Freud em Londres. Aí você fala, puxa vida, esse debate deve ser complicado, né? Você pega o Freud, o Lewis, que era professor em Oxford, mais tarde em Cambridge, o Freud que muda a história, né? Inventa a psicanálise, deve ser muito cabeçuda essa peça. Não é. É uma peça popular. Todo mundo que assiste entende completamente, se identifica com os personagens, às vezes torcendo para o Freud, falando, é verdade, esse cara tem razão no que ele está falando. Aí o Lewis rebate, é verdade, o Lewis tem razão também. Então, é um jogo, um diálogo tão maravilhoso que todo mundo que vai, e a gente percebe isso, as pessoas saem transformadas, porque a peça realmente faz diferença nessa comunicação. Ela tem uma comunicação muito fácil, muito acessível com a plateia. Como você muito bem adiantou, né, vai muito além da religião, não é mesmo? Muito além. Não é uma peça que fala de religião, é um espetáculo que fala sobre a religiosidade do Lewis, né, que fala sobre... porque Freud, por exemplo, era um homem que conhecia muito as religiões. Ele só chega à conclusão de que Deus não existe, né, na opinião dele, por conta de muito estudo. Ao mesmo tempo que Lewis chega à conclusão de que Deus existe por conta de muito estudo. Então, quem é que está certo? Os dois estão certos, os dois estão errados. Uma coisa muito interessante da peça, Matheus, é que não há um vencedor. O grande vencedor é o público, porque é uma peça sobre o diálogo e sobre a possibilidade, hoje em dia, que nós vivemos no mundo do cancelamento, não é? Que as pessoas param de se falar porque torcem para times opostos, por exemplo. E esses dois homens geniais conversam num diálogo civilizado e que faz a gente entender que é possível você ter uma opinião diferente do outro e conviver, porque duas ideias diferentes é melhor do que uma opinião só, não é? E você, né, vai estar interpretando, né, um desses personagens. Como que está sendo isso para você? Olha, eu na verdade, estou muito feliz porque eu não estou desde o começo no projeto, né, que estreou logo depois, no finalzinho da pandemia. Eu entrei agora, há pouco tempo, e esse convite me deixou muito feliz, porque eu sabia do sucesso do espetáculo, já ouvia falar do espetáculo, eu não tinha assistido ainda, porque eu estava em cartaz com Misery, que inclusive veio aqui para Uberlândia, a gente fez o espetáculo aqui, que também foi um sucesso. E aí o Odilon me convidou para fazer a peça, que o outro ator teve de sair do projeto. E aí eu falei, claro, com o maior prazer, maior felicidade, ainda mais para fazer uma turnê que viaja o Brasil inteiro, não é? E ainda fazemos no final do ano uma temporada inédita no Rio de Janeiro. Então, interpretar um homem como esse, ao lado de um artista como o Odilon, que é um querido. Eu já tinha trabalhado com o Odilon 2 vezes, uma no cinema e uma na televisão, mas no teatro a gente nunca tinha trabalhado. Então juntou tudo, sabe? Que bom trabalhar com esse ator, que bom interpretar um personagem tão importante na história da humanidade, que dialoga com o ser, né, que é o Freud. Então eu fiquei muito feliz realmente com o convite. E esse projeto, né, faz parte do projeto Uberlândia na Rota das Culturas. E você já esteve presente aqui em Uberlândia, né, outras 2 vezes nesse mesmo projeto, né, agora uma 3ª participação. Como que você enxerga tudo isso? Qual que é a importância de um projeto como esse, né, de levar a cultura para as pessoas? O que o Carlos faz, o Carlinhos, com essa Uberlândia na Rota do Teatro,
é uma coisa ímpar, fundamental para o desenvolvimento da cultura do Estado, né? Da cultura da cidade, mas do Estado, e aí num outro contexto da cultura brasileira. Porque se você realmente tivesse mais pessoas desenvolvendo projetos que levam arte, cultura, arte em todos os aspectos, dança, música, artes plásticas, para a população, com melhor acesso, preços populares, ou gratuitamente, ou apenas disponibilizar a cultura para a população, é tão bonito isso, porque a gente sabe o quanto isso faz diferença na formação da identidade da cidade, não é? Na identidade, aí vai cidade, estado, país, porque a cultura é realmente esse termômetro da gente, né? Se você sai do país para uma viagem, por exemplo, sei lá, para a Europa, você vai para ver coisas que a cultura manteve, né? Que a preservação da cultura, você vai ver arqueologia, você vai ver arte, você vai ver museus, isso tudo faz parte do pensamento, da identidade daqueles países. Então, por que a gente tem menos? Está errado, temos que ter mais. E vale falar de um dado que, além de ser a cultura, a arte que mobiliza nossas emoções, que forma nosso caráter, nossa identidade, nossa capacidade de reflexão, nossa capacidade crítica, né, da sociedade, do outro, a nossa capacidade de dialogar com o outro de uma forma mais rica, tem uma outra coisa que pouca gente sabe, que é que as leis de incentivo à cultura, como elas são importantes para a economia, inclusive, do país. Não é? Muita gente tem o preconceito da Lei Rouanet, por exemplo, ou de qualquer outra lei que o Estado tem, às vezes, porque está pegando um dinheiro público para investir num projeto que é de arte, que utilidade tem. A arte não é útil no sentido utilitário, a arte é essencial. E é importante que vocês saibam, ela gera lucro para a cidade, para o Estado e para o país. Para você ter uma ideia, a economia criativa no Brasil, a indústria criativa e a economia criativa no Brasil, que vai além das artes, vai com moda, trabalha moda, uma parte da tecnologia, uma série de coisas nesse sentido, ela impacta no PIB, ela 3,11%. Sabe quanto impacta a indústria automobilística? 2,16%. Menos do que a economia, menos do que a indústria criativa. E as pessoas não sabem isso, então sempre associam a um preconceito, né, que foi infelizmente muito difundido, especialmente nos últimos anos, de que a cultura, a arte não é útil, não serve para nada. Ela não só serve para você se tornar uma pessoa mais crítica, não é? Lidar com as suas emoções, como serve para melhorar a economia do país. A cada real investido, por exemplo, na Lei Rouanet, volta, se não me engano, R$1,8. Ou seja, a cultura dá lucro, percebe? Então quem acha que teatro não serve para muita coisa, a dança, a música, né, essas coisas, critica um show que teve de alguém que veio e recebeu tanto. Tenha certeza que esse tanto que essa pessoa recebeu, primeiro que não é só para o artista, né? Gera emprego e muitos empregos para quem está organizando tudo isso, que gera venda no comércio, que gera outros benefícios, além de impostos e tudo mais. Esse dinheiro volta muito mais dinheiro para a cidade. Então, é preciso entender para criticar, para que não haja preconceito com relação a isso, não é? Marcela, a gente já está chegando ao final da entrevista, né? E pensando em todo esse contexto, né, que você apresentou, para quem você recomenda, né, estar presente nessa peça, né? Qual recado você deixa para quem está nos acompanhando? Olha, para todas as idades, menos crianças, né? Mas os jovens precisam ir ao teatro, precisam participar desse debate entre Freud e Lewis, as pessoas, para todas as idades, né? Assim, tirando, como disse, as crianças, porque é um espetáculo que talvez elas não entendam, apesar de ser um espetáculo muito simples, mas é um espetáculo dirigido para todas as pessoas. Então fica aqui um convite para que vocês apareçam no teatro, porque é um texto tocante, emocionante, mas extremamente divertido.
O Freud e o Lewis ficam se cutucando o tempo todo, são irônicos, tiram sarro um do outro. Vê quem, você está dizendo isso, mas e isso aqui, ó, aí um devolve a altura sempre intelectual e tudo de cada um com o seu preparo, mas aí viram uma gargalhada, as pessoas riem durante o espetáculo todo, Matheus, é impressionante. E até eu, quando eu vi, né, fui conhecer o espetáculo, falei, isso não é engraçado. Nossa, é um ledo engano, porque as pessoas riem muito. Então as pessoas se emocionam, se divertem e saem, eu tenho certeza, eu garanto, se não acontecer isso, vai reclamar comigo lá no teatro, saem transformadas para melhor. Excelente, Marcelo. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a todos. Espero vocês no teatro. Obrigado, Matheus. Obrigado. O informativo de hoje fica por aqui. Lembrando que se você tiver alguma sugestão, pode entrar em contato com nossa equipe de jornalismo no WhatsApp 34 9639 7880. Repetindo, 34 9639 7880. Mais informações você acompanha no Jornal da Cultura, às 9 da noite. Muito obrigado pela companhia e um excelente final de semana.